Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Vera. Excepcionalmente não temos hoje a Vera nas nossas telas, mas o assunto é reforma tributária, Vera, e parece que o presidente da Câmara quer porque quer votar, né? Ele quer porque quer votar, Sardenberg. Inclusive, o relator, Aguinaldo Ribeiro, queria deixar para entregar o texto na semana que vem, para fazer mais alguns ajustes, em virtude da reunião de ontem com os governadores e daquelas pressões de última hora que sempre aparecem quando é um assunto sensível, assim, que mexe no bolso de muita gente. E uma fonte me disse que o Arthur Lira ficou ali do lado que nem professora, cobrando para você entregar a prova naqueles últimos 30 segundos que falta e ele puxando de um lado e o Lira de outro, porque para ele era importante, era simbólico que o texto saísse já nessa semana. Então, saiu a reforma tributária com o IVA dual, né? E aí não foi possível criar um IVA único. Nesse período de transição será o IVA dual, mas muita gente já falando que ele é uma espécie de preliminar e um teste para se tentar caminhar no futuro para um IVA único. Então, também pode ser que venha aí uma reforma da reforma daqui a uns 5 ou 10 anos, muita gente com quem eu converso já admite isso, substituindo uma série de tributos federais, estaduais e municipais que incidem sobre o consumo. Então, essa é uma reforma tributária que incide sobretudo e quase exclusivamente sobre o consumo, e que vai criar aí agora a gente vai entender direito quais são as resistências e os lobbies vão começar a operar. Mas tem todo esse espírito de agora vai, que a gente ouve de todo mundo, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, ministro da Fazenda, empresários nesse coro também do agora vai, a reforma está madura, mas a gente sabe que o diabo nessas questões mora nos detalhes, né? E agora com o texto conhecido é que a gente vai entender quais são as resistências de todos os lados a essa reforma. Agora, Vera, a gente sabe que é super importante, né, discutir uma reforma tributária, principalmente aprovar uma reforma tributária, mas é estranho pensar que depois de tanto tempo discutindo isso e agora num formato que não era exatamente o que estava sendo proposto, isso vai passar tão rapidamente, né? Pois é, eu também acho que tem um tanto de pensamento mágico nisso, Cássia. E eu falo isso, provoco isso com todo mundo com quem eu converso a respeito. Eu tive a oportunidade de mediar nessa semana um evento sobre esse tema e eu mediei o painel que estavam os três, Haddad, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu perguntei a todos eles de onde eles tiravam tanta certeza assim de que seria possível votar dessa vez. E eles foram muito sinceros em dizer o seguinte: olha, se a gente ficar tentando buscar uma reforma perfeita, em que ninguém perca, em que todo mundo concorde, nunca vai sair como não saiu nos últimos 30 anos em que se tentou. Então é a reforma possível, aquela que de tanto ser decantada ao longo dessas décadas foi a que sobrou. Então, concessões terão de ser feitas e algumas já estão no texto do deputado Aguinaldo. Então, tem vários setores que estão com uma alíquota diferenciada do IVA. Você tem aí regimes tributários específicos, como, por exemplo, para combustíveis, para serviços financeiros, para compras governamentais. Você tem a manutenção da Zona Franca de Manaus, que foi uma pré-condição para não criar problema com essa bancada da região norte. Você tem uma transição do ICMS para o IVA, que vai durar por muitos e muitos anos. Ela vai sendo gradual, mas ela se encerra mesmo, a vigência integral do novo sistema se dá só em 2033. Então, vai ser criado um fundo de compensação para os incentivos fiscais que vão ser retirados dos estados, a capacidade deles de promover incentivos fiscais para atrair investimentos, e isso era uma das grandes resistências em todas as outras tentativas que eu cobri de se fazer uma reforma tributária, essa resistência dos estados ao fim da guerra fiscal. Então, a União vai bancar esse fundo.
Então foram precisas dessas gambiarras aí, foram necessárias para que a reforma tivesse chance de sair. Eu ainda não dou de barato que ela vai sair, não. Eu fiz uma coluna hoje sobre isso e estava com uma interrogação lá no título quando eu pergunto se agora vai. Mas esse ambiente, pelo menos, mais favorável à aprovação, e nisso o push do Lira é muito importante, porque ele realmente tem o mapa da votação da Câmara nas mãos dele, ele vem do fato de que essas concessões foram feitas para tentar aplacar essa existência. Tá certo. Bom, seguimos, Vera. Obrigado e bom final de semana. Até a semana. Um ótimo fim de semana para vocês e até a semana que vem. Até mais, Vera.